Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco. Neste momento, quando queremos refletir nas palavras do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, com o tema A Verdadeira Felicidade. Que Deus esteja a nos abençoar, nos orientar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, Jesus inicia seu sermão no monte com 9 bem-aventuranças que detalham o futuro abençoado de seus discípulos. Essas bênçãos prometidas são dons da graça de Deus àqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam na justiça de Cristo. Somente após Jesus assegurar aos seus discípulos da bondade de Deus para com eles, é que ele pode lhes conclamar no restante de seu sermão para que sejam bons e pratiquem o bem. Quando reconhecemos nossa própria pobreza espiritual, quando o Senhor nos leva a ter fome e sede de justiça, quando Ele nos torna puros de coração, de tal forma que buscamos adorar o único Deus verdadeiro, então somos abençoados agora e para sempre. Estas são palavras da Bíblia de Estudo da Reforma, que explicam e aplicam um pouquinho deste texto do Sermão do Monte, da primeira parte, onde, como esse texto já disse, Jesus apresenta 9 motivos para sermos felizes. E então eu gostaria de perguntar para você que está acompanhando esta mensagem, que está cultuando a Deus neste momento: o que te faz feliz? Qual é a busca para a sua felicidade? Infelizmente, nós vivemos num mundo em que diz que a felicidade ela depende do teu estado de espírito, do teu desejo, da tua vontade, até da tua ideologia e do que você pensa. E muitas vezes, quando mesmo vivendo o que se acha feliz, se entristece, logo se muda de pensamento. E aquela felicidade que outrora era a busca, já não faz mais sentido. E então se vive uma vida de infelicidade, pois não se tem segurança, pois não se tem alívio e logo não se tem felicidade. Jesus, quando ele apresenta no Sermão do Monte estes 9 motivos para sermos felizes, ele coloca que a vida de todas as pessoas devem estar enraizadas e edificadas em Cristo Jesus. Aliás, o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para este ano de 2023 é: vivendo em Cristo, enraizados e edificados em Cristo. Como é bom nós podermos estar enraizados e edificados no Salvador, pois Ele nos dá a verdadeira felicidade. Somente Ele pode fazer chover sobre a nossa vida, como nós cantamos no início deste culto, perdão e graça. Somente Ele faz isso porque Ele conquistou isto para nós na cruz. Cristo, com a sua morte, nos libertou de todos os nossos pecados e nos garante a verdadeira felicidade, que para muitas pessoas é loucura. O apóstolo Paulo registrou que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós os que cremos é poder de Deus, e se é poder de Deus, é salvação, é vida, é felicidade. Mas eu gostaria de explanar um pouquinho os 9 motivos que Jesus aponta no seu Sermão do Monte, para nós olharmos e vermos como nós estamos vivendo isso. Será que nós estamos sendo realmente felizes com Jesus? E o primeiro ponto Jesus coloca: felizes são
felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque o reino do céu é delas. E o que é ser espiritualmente pobre? É reconhecer a sua situação, é reconhecer quem se é. Nós somos pobres e miseráveis pecadores. Nós, por nossa natureza, nós somos espiritualmente pobres. Precisamos que Cristo Jesus habite o nosso coração para nós reconhecermos o quão amados nós somos. Por isso, se depender de nossas forças, nós sempre seremos espiritualmente pobres. Necessitamos de Cristo Jesus em nossa vida, a nos amar, a nos perdoar, a nos enriquecer com a sua morte na cruz. Cristo, quando veio a este mundo, pegou todos os nossos pecados, carregou-os e cravou-os na cruz do Calvário. Nós não poderíamos fazer isso, mas Deus fez em Cristo. Deus nos salvou. E quando reconhecemos a nossa necessidade de Deus, que nós, por natureza, somos espiritualmente pobres, então encontramos felicidade, porque nós sabemos que temos um Salvador. Depois, Jesus diz: felizes são as pessoas que choram. Muitas vezes nós olhamos e dizemos que o choro não tem nada a ver com felicidade, porque muitas vezes nós choramos por tristeza, por peso, por aflições, por angústias. Mas Jesus também diz que felizes aqueles que choram, porque Deus os consolará. Deus está de braços abertos a nos convidar: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês que estão angustiados, que estão chorando aos prantos pelas dificuldades da vida, que eu vou os consolar, eu vou aliviá-los. Por quê? Porque Ele é o Deus verdadeiro. Ele pode fazer isso. Na sua morte na cruz, Cristo nos limpou, nos perdoou, e Ele tira todo o motivo do choro triste dos nossos corações, para nos dar a certeza da salvação. Depois Jesus diz: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Não há coisa pior do que se relacionar com alguém que não é humilde, que é arrogante, que é egoísta. Quando Jesus diz que felizes são as pessoas humildes, é porque elas reconhecem que elas não têm importância frente ao Deus verdadeiro. Muitas pessoas, à procura da felicidade, abandonam o caminho do Senhor, deixam Deus de lado, como se Deus fosse uma roupa velha. Não têm humildade de reconhecer a onipresença e a onipotência de Deus em sua vida, de saber que Deus está a cuidar de nós em todos os momentos. Nós não podemos ter a arrogância em nossos corações de acharmos que somos maiores do que Deus. Nós temos que ter a humildade e sabermos que Deus vai nos dar o que Ele prometeu, porque nós cremos nele, porque nós confiamos no seu amor, na sua graça, no seu perdão. Sabemos que nossas obras não nos salvam, porque muitas vezes, mesmo fazendo algumas coisas boas, cometemos muito mais pecados que nos afastam de Deus. Por isso devemos humildemente reconhecer que precisamos do Senhor. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. Agora, vindo para uma segunda parte dos motivos da felicidade, no versículo 6 é dito: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. E aqui podemos nos perguntar: o que nós queremos fazer? O que nós gostamos de fazer? O que o nosso coração anseia a ponto de termos sede
e fome. E Jesus diz que aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus serão completamente satisfeitos por Deus. Nós também cantamos já neste culto o hino A Lei do Senhor é Perfeita, que nos mostra como é maravilhosa a vontade de Deus. E nós devemos querer cumprir com esta vontade de Deus. Obedecer os 10 mandamentos, viver a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, querendo fazer para o próximo o que gostaríamos que fizesse para nós e não fazer para o próximo o que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. Isso é ter sede e fome de justiça, de fazer a vontade de Deus, de querer fazer as coisas corretas. Depois Jesus diz: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Outra pergunta importante que nós devemos fazer: será que nós temos, muitas vezes, misericórdia com as pessoas ao nosso redor? Ou nós queremos tratar tudo a ferro e fogo? Aqui se faz, aqui se paga. Vamos tratar olho por olho, dente por dente. Vamos querer fazer as pessoas provarem do próprio remédio. Muitas vezes, por sermos pecadores, o nosso coração, ao invés de destilar amor, ele destila ódio. Ele quer fazer coisas ruins para as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós agimos assim, infelizmente, não somos felizes. Porque Jesus diz que felizes são aqueles que têm misericórdia dos outros, que agem com o amor de Deus, que anunciam o perdão e a graça de Deus, que mostram, sim, os erros dos outros, mas para que eles se arrependam e tenham perdão e desfrutem da salvação. Porque quando nós fomos atingidos pela palavra do Senhor, Deus nos deu da sua misericórdia ao nos perdoar. Ele resolveu o maior de todos os nossos problemas, a condenação eterna. E então Ele permite que nós também possamos ser misericordiosos e com isso sermos felizes. Não tratarmos os outros com ódio, com raiva, com rancor, mas sim levarmos a misericórdia do Senhor a outros corações. Depois, Jesus diz: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. E aqui é importante nós dizermos que nós só podemos ter o coração puro mediante a ação de Deus em nossa vida. Então, a pureza em nosso coração, no coração de qualquer pessoa, somente acontece com a ação de Deus Espírito Santo. Quando Ele limpa o nosso coração por causa de Cristo. Quando nós estamos sendo santificados, limpados dos nossos pecados. E isto é uma das maiores felicidades que podemos ter um coração puro. E somente Deus pode nos dar um coração puro. Por isso é tão importante que nós estejamos sempre apegados à palavra do Senhor, ouvindo a sua voz, se dedicando a Deus de corpo e alma, buscando a sua presença e testemunhando o seu amor para aqueles que estão ao nosso redor. Porque com um coração puro, perdoado, nós temos garantido a salvação eterna, e então nós vamos ver a Deus face a face. Já vemos aqui meio que embaçado através da palavra do Senhor, mas no céu nós veremos Deus limpidamente, face a face, nada irá nos atrapalhar na nossa comunhão com o Senhor. O versículo 9, Jesus diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Qual é a nossa busca aqui neste mundo? Será que queremos guerra ou queremos paz? Será que queremos discórdia ou queremos união? Jesus diz: felizes são
os que trabalham pela paz. E a paz somente pode ser dada através de Deus. Por isso o Senhor tem que estar em todos os nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso lazer, no trabalho, na escola, enfim, em todos os nossos afazeres e relacionamentos. Devemos buscar a paz do Senhor. Devemos trabalhar para que a paz esteja presente em todos os nossos momentos. Os dois últimos motivos de felicidade que Jesus apresenta aqui, muitas pessoas torcem o seu nariz para isso, porque são motivos que não são coisas populares. No primeiro, Jesus diz: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Quem gosta de ser perseguido? Creio que ninguém. Ninguém acorda no seu dia a dia e diz: hoje eu quero ser perseguido. Não. Nós muitas vezes lutamos disso. Mas Jesus diz que são felizes aqueles que são perseguidos, que são combatidos por fazerem a vontade de Deus. Quando nós vivemos segundo a palavra do Senhor, e as pessoas querem nos desdenhar, querem nos rebaixar, querem fazer com que nós soframos, querem achar que nós, como cristãos, somos intolerantes, sofremos então perseguições, devemos estar felizes, pois a palavra do Senhor gera isso naqueles que ainda não creem, gera perseguição contra ela, porque as pessoas não estão prontas para aceitar a verdade que o apóstolo Paulo colocou, que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Eles não querem ouvir isso, logo vão perseguir até que esta mensagem não possa mais ser difundida. Por isso nós temos que estar felizes quando somos perseguidos por fazermos a vontade de Deus. É sinal que nós estamos fazendo o que Deus quer e não o que as pessoas querem. E o último motivo de felicidade que Jesus coloca: felizes são vocês quando os insultam, quando perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Quando somos insultados, caluniados, perseguidos por sermos cristãos. Isto tem que gerar em nós a verdadeira felicidade. Porque se formos insultados por cometermos pecado, se formos insultados por roubarmos alguma coisa, se formos insultados por cometer violência, nós merecemos isso. Faz parte da nossa atitude. E isto é normal. Agora, ser insultado por ser cristão, por querer amar a Deus e amar ao próximo, muitas pessoas que insultam os cristãos não conhecem o amor de Deus. E de novo eu digo, nós temos que estar extremamente felizes por assim vivermos, sendo insultados, perseguidos, até caluniados por causa da fé em Cristo Jesus. Porque assim nós vamos estar testemunhando o amor de Deus àqueles que estão ao nosso redor. A palavra do Senhor nos leva a querermos viver uma vida apegada a Deus. Por isso se alegrem com o verdadeiro amor de Deus derramado para vocês. Nós cantamos também o hino: aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Muitas vezes a felicidade pela fé está apenas em nosso coração. E outras pessoas não enxergam isso, não entendem isso. Mas nós devemos testemunhar isso. Devemos mostrar isso àqueles que estão ao nosso redor. Estamos no período da Epifania. Epifania é a revelação de Cristo, do Salvador, do Messias, aos gentios, aqueles que não eram do povo de Deus.
Logo, nós devemos viver diariamente a epifania em nossa vida, revelando Jesus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso nós cantamos o hino Cantai alegremente, pois nós devemos sempre estarmos alegres, porque nós temos o verdadeiro Salvador em nossa vida, aquele que é o nosso amigo, que é Jesus, o nosso Salvador. Por isso queremos encerrar este momento agora e vamos cantar o hino Em Jesus Amigo Temos, mostrando como é maravilhoso termos este Salvador presente em nossa vida, que morreu na cruz para nos perdoar e que nos ensinou o verdadeiro caminho para a felicidade. Amém.